E se eu te dissesse que a próxima guerra que vai rolar em Overlord, cara, vai revirar o mundo de cabeça pra baixo, vai fazer uma briga pelo trono parecer brincadeira de criança, tá? Toda aquela população junta, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa treta que vai estourar no universo de Overlord. E confia em mim, vai muito além do que você tá pensando. A gente tá falando de uma invasão de escala absurda, do Reino Sagrado também mobilizando tropas ali pra ajudar o Reino Feiticeiro a invadir a Teocracia Slane. Muitos dragões poderosos vão entrar em jogo, alianças vão ser quebradas, goblins sanguinários, né, controlados por uma camponesa, vão entrar em campo também. E calma, eu não tô aqui falando só de uma batalha não, meu amigo, isso promete virar um Battle Royale de verdade. Pequenas guerras estourando em todo canto, em todos os continentes. E player versus escrituras negras, que são descendentes dos players. Exércitos inteiros enfrentando ali frente a frente. Overlord, inclusive, pode ter personagens surgindo aí de 200 anos no passado ou 200 anos pra frente também, né? Players de fato vindo pra enfrentar o Wines. É isso que espera a gente. Então, cara, é melhor você sentar, pega teu suco, pega tua pipoquinha e prepara, que o vídeo de hoje tá recheado de teoria, de análise, claro, aquele pouquinho de caos que a gente sempre tem, tá? Capricha no likezão e vem comigo. Preparado? Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em como o Wines vai destruir a Teocracia Slane. Claro, o Reino Feiticeiro, cara, vai transformar essa batalha numa coisa muito maior do que você mesmo imagina. E, cara, do ponto de vista da Teocracia Slane, algo aconteceu que nunca deveria ter acontecido, algo que vem sido discutido há muito tempo entre a gente, inclusive aqui no canal. Não só aconteceu, como o Wines vai descobrir lá, ele viu, né, quem atacou a Shalta, quem controlou a mente dela, que foi a galera da Teocracia Slane, o que pra ele pode ser visto como um ato razoável de legítima defesa. Tipo assim, agora ele pode atacar eles falando que foi uma legítima defesa. Só que o Reino Feiticeiro, ele foi mobilizado para poder forçar esse ataque. Ele está prestes a invadir todo o território da Teocracia Slane. E com o nosso conhecimento atual da história, o contexto ainda se completa com a destruição do reino completo, cara. Os laços podem muito bem se transformar ali, né? E a Teocracia Slane pode simplesmente se tornar uma terra sem vida, um lugar sem lei, um verdadeiro deserto, como se tivesse sido cortada no meio. Isso levaria a uma pergunta: como que vai ser a invasão do Wines? Como que as outras forças do mundo vão reagir a essa invasão? E esse é o nosso foco de hoje, tá? Mesmo que o Wines ele esteja absurdamente bolado da vida, ele não vai simplesmente sair correndo sozinho como um herói para poder atacar um alvo no meio do território inimigo, tá? Tipo assim, nada de sair gritando, ver o coração dos inimigos como os olhos de Deus, ele não vai fazer nada disso, tá? Isso aí, essas coisas que ele já faz, ficou no passado. Dessa vez vai ter uma ampla gama de táticas de combate, de estratégias muito parecidas com o que a gente viu lá contra o já enfraquecido reino de Rhystis. E essas estratégias aí, elas não vão simplesmente vir do próprio Wines, mas também dos guardiões. A gente tem um Demiurgo justamente para fazer isso. Toda uma estrutura de comando ali do Reino Feiticeiro, tá? Por exemplo, a gente também tem a Aurelia Ômega aqui, que idealizou as ideias de lançar algumas coisas, basicamente cavalos fantasmas, tropas de cavalos fantasmas, sobre inclusive os assentamentos do inimigo, para eliminar todas as guarnições, depósitos de suprimentos e até mesmo as cidades localizadas muito atrás das linhas inimigas. Essa estratégia provavelmente seria refinada e aperfeiçoada ao longo do conflito que estava se aproximando. E se esse conflito realmente se expandir para múltiplos níveis, cara, é de se esperar que não só o reino mobilize suas próprias forças, como também as tropas afiliadas ao Reino Feiticeiro. A gente tem o Marquês de Riven aí, as forças paladinas das regiões do Império de Baharut, o exército do Reino dos Anões, entendeu? Outros aliados que foram forças contratadas anteriormente vão entrar na jogada. Todos esses grupos seriam mobilizados para acabar com a Teocracia Slane, o que torna toda a operação uma empreitada internacional legítima. E galera, do ponto de vista do Reino Feiticeiro, a interpretação oficial pode muito bem ser algo como tipo, uma unidade de elite da Teocracia Slane atacou sem provocação um guardião de andar. Basicamente, isso equivale a um ministro de governo. E quando você faz isso, a Teocracia Slane basicamente decidiu ajudar os elementos criminosos desse reino. E isso, cara, é justo? Não é, é injusto. Bom, na minha opinião, já é uma justificativa mais do que suficiente
pro Ainz atacar eles. E como a gente viu lá no conflito com o Reino Restize, alianças com o Reino dos Anões podem levar a proporções ainda maiores, tá? O Império Baharut e o Reino dos Dragões, basicamente todo mundo se afiliaria ao Ainz. Isso também deve apoiar essa ação militar e é esperado que eles participem ativamente dela. Por sua vez, lógico que deixaria a Teocracia Slane quase que completamente isolada nesse cenário internacional. A extensão do conflito com as forças aliadas parece uma consequência, digamos assim, que mesmo pouco discutida está cada vez mais evidente. Ainda assim, isso vai fortalecer a posição do Reino Feiticeiro internacionalmente. Por quê? O Ainz vai conseguir ter certos comércios e melhorias, né? Ter uma relação com todos agora, como ele já tem desenvolvido com o passar do tempo. E o poder internacional do Reino Feiticeiro está se tornando cada vez maior. Além disso, essa escalada também pode impactar diretamente no Conselho de Argland, lá nos Lordes Dragões. E não só o Platinum Dragon Lord. Sem a Zeshti agora, que foi capturada pelo Ainz, a Antilene, né? O mais forte dos afiliados da Teocracia Slane é o estado de Conselho de Argland. O Platinum Dragon Lord está lá. Só que isso acabou tornando eles repentinamente muito fracos. Nesse novo mundo, especialmente por batalhas, né, do Platinum Dragon Lord contra outros personagens ali, cara, o verdadeiro poder tridimensional já não é mais da Teocracia Slane, e sim do Reino Feiticeiro. Em outras palavras, o Platinum Dragon Lord ele pode muito bem escolher ficar do lado da Teocracia Slane nesse conflito, só para ele se opor ao Ainz. E por quê? Porque o Ainz estava usando o imenso poder do Reino Feiticeiro para destruir a Teocracia Slane e também dominar o mundo, antes de eventualmente virar os seus olhos e recursos contra o estado de Conselho de Argland e a sua população. Nesse ponto, o Platinum Dragon Lord ele pode muito bem argumentar que é melhor ele lutar unido contra o Reino Feiticeiro e cair um por um como peças de dominó, e aí ele simplesmente ia para a batalha, porque ele tem ideia, né, do poder do Ainz. E olha que ele lutou só com a armadura do Rico Aganeia. Mesmo que a Teocracia Slane ela tenha de fato pessoas que são descendentes dos 6 jogadores lá inicialmente presentes nesse mundo, né? Por mais que eles tenham representado uma ameaça ao novo mundo, é uma fonte de conhecimento perigosa, cara. O Reino Feiticeiro, ele tá muito rápido ganhando território, ganhando aliados. Agora ele pode ser basicamente percebido como uma ameaça muito maior. E nesse sentido, eu não ficaria surpreso de uma aliança se formar entre o estado de Conselho de Argland e realmente a Teocracia Slane. Porque agora a gente também tem outra parada. 5 dragões aí restantes do Conselho de Estado de Argland para lutar. Porque por mais que eles já tenham sido praticamente extintos, a gente tem dragões e os dragões são os seres mais fortes desse mundo. O Curiel em Los Valvar é um dragão morto-vivo, tá? Que já lutou contra o Ainz já derrotou ele no OVA, né? A gente tem uma novel específica dessa história, conta uma história completamente diferente, mas o Ainz lutou com ele e ele é um dragão muito poderoso necromante. Só que ele atualmente está inativo, dificilmente ele vai continuar assim. Eu acho altamente improvável que ele seja alguém que pode ser inferior ao Platinum Dragon Lord. E quando esse cara se unir a uma batalha, mano, esse conflito se tornaria uma coisa surreal. Ainda mais considerando que o Reino Feiticeiro já existe há 1 ano e ele tá fazendo um espetáculo imenso nesse mundo, tá? Logo lá no início da formação, com aquele feitiço absurdo que todo mundo viu, destruindo um exército inteiro, quando ele foi defender o Império Baharut lá, e também não foi exatamente sutil quando o que aconteceu com o Reino Restize. Depois da batalha lá, ele simplesmente destroçou tudo. A reputação do Ainz, ela provavelmente se espalhou em uma parte absurda do ocidente ali e do continente. E isso significa que outro dragão extremamente poderoso também vai participar desse conflito, seja logo antes ou imediatamente depois dele começar, porque ele pode se unir antes por ajuda, né, se o Platinum Dragon Lord for pedir ajuda, ou simplesmente entrar no meio da batalha. Além disso, o Corps of the Ibis lá, ele já foi confirmado como parte da história canônica em volumes anteriores, e essa versão do Curiel em Los Malva, que nós vemos agora nas light novels e no anime e tal, é possivelmente muito mais forte do que apareceu na novel bônus de Overlord. Eu posso até trazer a história do Corps of the Apes aqui mais vezes pra vocês, mas esse dragão pode ser mais forte simplesmente porque a novel, que acontece há cerca de 200 anos antes da linha do tempo atual, nesse tempo, o Curiel em Los Malva, ele teve 2 séculos inteiros para crescer e se fortalecer ainda mais, enquanto a força do Ainz ficou em grande parte estagnada, já que ele estava já no nível 100 desde o começo. Adicionalmente, as tropas dele podem ter aumentado, mas não adianta muito, porque o nível dele não fez a mínima diferença. Para quem já me perguntou, o Ainz ele não consegue ficar evoluindo constantemente. Ele já está no nível máximo, que ele aprende através de runas ou alguns feitiços diferentes, mas que não vai trazer uma coisa uau para ele. E o Corps of the Abyss, cara, a gente vê inclusive vários soldados servindo sob o comando do Curiel em Los Malva, e eles também devem entrar nessa batalha. Só que o problema é,
o Corps of the Abyss especialmente, ele tem um ancião ali específico lá, né, que despreza o Curielin. Isso porque ele pressiona, né, meio que explora impiedosamente todos esses soldados. Enquanto isso, e um homem ali como o Ainz, que age mais como estrategista, um diplomata, poderia muito bem oferecer a esses soldados um acordo melhor, com contratos mais justos, melhores condições de trabalho e principalmente mais respeito. Supondo que ele não simplesmente tome o controle direto deles usando algum tipo de habilidade de dominação mágica ou algo do tipo, tem o risco real de que o Curielin Losmambar perca o controle. Afinal de contas, mesmo que eles desprezem os jogadores, seu tratamento brutal com o Corps of the Abyss pode levar à situação aonde o jogo vire pro lado do Ainz, e não só os mortos-vivos fiquem sob seu comando, mas também outros personagens absurdamente poderosos. Se o Corpus decidir mudar de lado completamente, isso nos leva a uma outra possibilidade. Os 5 membros do Conselho dos Dragões, junto com o Curielin Losmambar e o Platinum Dragon Lord, podem atacar se unindo com a Teocracia e as forças remanescentes. Beleza, mas o ancião dos Night Elite lá, né, ele vai ficar do lado oposto. Então a pergunta fica depois de 200 anos de puro grinding, de evolução e tudo mais, será que algum desses Night Elites aí, eles finalmente se tornaram um Overlord no mesmo patamar do Ainz? Em outras palavras, eu espero que a invasão da Teocracia Slane se transforme numa espécie de Battle Royale entre forças do Reino Feiticeiro e essas forças do Velho Mundo, os sobreviventes da Teocracia Slane e tudo mais. E mais do que isso, espero que a gente não tenha só uma grande batalha. Uma grande batalha é uma coisa brincadeira de criança, igual a gente teve com Resistance. Mas sim pequenas batalhas ali, não uma única, né, que transformem o mundo num caos absurdo e praticamente todo esse final de novel seja o fim desse caos, o fim do mundo. Talvez jogadores enfrentando jogadores, player versus player, mano, um PVP entrando em combate aí, ou melhor, as escrituras negras vindo com itens dos players, porque a gente sabe que a Teocracia tem muitos itens restantes lá. O exército geral da Enri entrando ali, colidindo com as forças regulares também. Mano, muita gente vai entrar em combate. Isso é um evento que vai abalar o mundo inteiro de Overlord. Imagina um soldado treinando por anos, temer e odiar literalmente todos os seres humanos, só pra de repente testemunhar uma jovem camponesa liderando milhares de goblins sanguinários dentro dessa batalha, cara. Com certeza vai quebrar o coração de muita gente que é fã de Goblin Slayer, por exemplo. Mas, convenhamos, os goblins ali são mais de boa. Seria uma baita oportunidade para mostrar todos os aliados lutando lado a lado do Ainz. Desde as forças da Shallter, passando pelos jogadores ali, até o Novo Império, reforçado por várias legiões de mortos-vivos. Cara, os Quagoa também vão entrar nessa jogada. Basicamente, todo mundo que ainda tem forças para lutar estaria do lado do Reino Feiticeiro, porque eles vivem numa utopia. Mas ok, isso aí é só o que eu acho, tá? As minhas esperanças pro que vem nessa próxima batalha são essas. Que seja uma coisa mundial, que seja uma destruição absurda que nos leve a um caos que eu gosto, né? Eu gosto desse tipo de caos em Overlord, muita batalha, coisas épicas, pra gente finalizar também essa novela com chave de ouro, porque o Maruyama não vai escrever muito mais coisa. Então eu acredito que essa batalha possa ser completamente a destruição geral. E você, o que você acha? Comenta aí o que você acha que pode acontecer, como é que o mundo todo vai se envolver nessa batalha, porque eu quero saber a sua opinião. E não esquece, se você quer curtir e acompanhar mais coisas de Overlord, aproveita, se inscreve no canal e ativa esse sininho. Tem muito mais coisa pra gente conversar. Overlord não para de surpreender. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!